Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. E durante a pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando o isolamento social. Bem, hoje eu vou receber a jornalista, professora de yoga e especialista em meditação, Aline Cardoso, que vai falar sobre autoconhecimento, sobre como lidar com as notícias ruins, como ter autocontrole e o exercício de compartilhar coisas boas, o exercício de se tornar um ser humano melhor. Aline, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Obrigada a você, Daniel. A Aline tem muitos vídeos postados nas redes sociais, ela faz muitas lives e sempre compartilha o seu conhecimento com milhares de pessoas. Para começar a nossa conversa, Aline, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse trabalho que você vem desenvolvendo antes de nós falarmos propriamente da pandemia. Conta para a gente como é esse trabalho que você vem fazendo nas redes sociais e também presencialmente. Aqui neste momento de pandemia, claro, você tem se utilizado mais das redes sociais. Então, conta para a gente esse trabalho que você realiza. Pois bem, eu comecei a ver que muitas pessoas elas estão sofrendo ou de depressão ou de ansiedade. E comecei a pensar como ajudar essas pessoas, né? Isso antes da pandemia. E eu pratico yoga, meditação, inclusive essas técnicas transformaram a minha vida e eu fui fazer um curso, mas para mim, não para ser professora de yoga e dar aulas, eu fui para entender mais todos esses processos e fui, viajei e fiz esse curso. Só que aí quando eu voltei, deu uma semaninha, já começou a pandemia. Aí eu falei assim, entendi porque eu fiz esse curso, eu acho que está na hora da Aline atuar e ajudar as pessoas. E comecei na internet, ensinando primeiro práticas de yoga, dei 7 aulas de yoga gratuitas na internet, mas o que eu gosto mesmo é de meditação. Então agora eu estou numa jornada de 21 dias de meditação que é às 11h11 da manhã. Só faltam 6 dias para acabar, mas assim, está sendo incrível a transformação das pessoas, muitas pessoas falando que estava num caos, numa tristeza, e aí depois que aprendeu a meditar, nessa jornada da meditação na prática, a vida dela se transformou. Eu sabia que meditação transformava vidas, meditação é bom para o foco, concentração, para a gente ter mais discernimento e estar mais consciente, presente no momento aqui agora, nós evitamos erros, né? Mas eu não tinha a dimensão do que poderia afetar a vida de tantas pessoas. Mais ou menos 186 pessoas meditam comigo diariamente, às 11h11, são 21 dias de meditação, e assim, eu entrego esse conteúdo, mas eu nunca fui tão feliz na vida, Daniel. O retorno que eu tenho não é financeiro, é um retorno de pessoas melhorando a vida, melhorando os seus relacionamentos interpessoais, a sua comunicação. Isso para mim realmente não tem preço. Eu me encontrei nessa pandemia. Legal. Aline, eu queria que você contasse um pouco, então, dessas pessoas que fazem parte dessa sua rede. Quais são as dificuldades que geralmente essas pessoas têm e que processo é esse? Durante a meditação, durante esse período em que as pessoas ficam com você, ainda que de maneira virtual, como as pessoas saem desse processo? Conta um pouquinho para a gente como funciona. Então, Daniel, eu não faço apenas só meditação, eu também trabalho com reprogramação mental. Então, eu atinjo o subconsciente da pessoa, tirando aqueles traumas, aquelas emoções que muitas vezes impedem a pessoa para passar para o próximo nível na vida dela. Isso porque o ser humano, nós somos 95% inconscientes em nossas atitudes e apenas 5% conscientes. É por isso que apenas 1% da população alcança a abundância financeira e tem muito dinheiro, enquanto a maioria ainda está naquela primeira base da pirâmide de Maslow, que é a se
ter as suas necessidades básicas garantidas. Então eu comecei a trabalhar com eles meditação, técnicas de respiração primeiro, que é impossível você meditar se você não sabe respirar corretamente. E infelizmente todos nós esquecemos como respirar por conta da aceleração do dia a dia mesmo. Um bebezinho quando nasce, ele sabe respirar. Porém, com essa correria, com o estresse, nós acabamos não respirando de forma correta e é isso que causa ansiedade e depressão. As pessoas, elas chegam meio assim, ai, nunca meditei na vida, o que é meditação? Eu não tenho paciência para meditar, vai doer meu corpo, elas chegam com bastante travas. E aí eu começo a fazer um trabalho, a primeira fase da nossa meditação é eu relaxar o corpo da pessoa. Então eu uso também hipnose, para ir relaxando o corpo dela, ela entrando no estado de calma, de paz, e aí depois eu uso técnicas que se chama pranayama, que são técnicas respiratórias, e aí eu ensino essas técnicas para eles, cada dia eles aprendem uma técnica, e aí com essa técnica já hiperventila o cérebro, e aí a pessoa já vai ficando calma. Aí depois de uns 5, 10 minutos que eu consegui manter ela no estado de atenção em minha voz e na respiração, eu entro com técnica de reprogramação mental. Aí cada dia eu reprogramo uma área da vida. Eu já trabalhei com os 7 chakras, que são os nossos 7 centros de energia, cada um é uma área, então eu vou trabalhando cada área, e aí quando termina, eu falo para elas me mandarem um vídeo ou comentarem no YouTube mesmo, e aí vem a surpresa, eu nem esperava, assim, a transformação tão forte, né? Na minha vida foi forte, mas eu pensei, será que eu realmente vou conseguir passar tudo que eu vivo, tudo que eu experienciei através dos cursos que eu fiz? E assim, foi incrível. Eles falam assim, teve um ontem na live que falou assim, Aline, meu irmão faleceu essa semana, e se não fosse eu estar meditando com você esses dias, eu não sei o que seria. Então eu ter esse feedback que as pessoas estão mais calmas, mais conscientes, eu também levo algumas regras espirituais para viver bem. Então assim, como compartilhar é a primeira regra, né? Então, quando a gente compartilha os nossos dons, os nossos talentos, tudo mais flui. Teve uma pessoa que foi muito bacana, ela falou que nunca meditou, e aí quando ela começou a meditar, ela sentiu a mente dela se desconectando do corpo, ela não sentia mais a dor no joelho e na coluna, que no começo ela estava sentindo, e aí ela falou assim que ela entrou em êxtase, num sentimento que ela nunca entrou na vida. Enfim, são vários comentários, eu recebo assim mais de 30 por dia, e eu falo assim, meditação é a ferramenta que muda realmente a vida da pessoa, e eu estou muito feliz em estar podendo ser esse canal, né, nesse momento de pandemia, levar esse conhecimento milenar, que existe há mais de 6.000 anos, para a população em geral. Aline, me chamou muito a atenção nessa sua fala, quando você mencionou a importância do compartilhamento de informações, é a pessoa doar um pouco daquilo que ela sabe para o próximo. Em meio a essa pandemia, muitas pessoas acabam desenvolvendo pensamentos negativos, muitas pessoas acabam desenvolvendo processos, como você bem mencionou, processos de depressão. Algumas optam por tratamentos com remédios, e outras entendem que é preciso achar uma muleta, escapar de alguma maneira, seja exercício, outras pessoas acabam se apoiando na comida, na bebida, enfim, são muitas aí as muletas que as pessoas se utilizam. Você entende então que a saída para esse caminho da depressão, ou mesmo dessas notícias ruins, esse pensamento ruim que persegue muita gente, pode ser o compartilhamento? Que exercícios no dia a dia as pessoas podem fazer para que elas se sintam um ser humano produtivo, um melhor? Sim, compartilhamento é a primeira regrinha espiritual que nós temos para nós atrairmos tudo o que
cada um merece, né? Todo ser humano, ele pode ter tudo o que ele sonha na vida, até porque o meu sonho é diferente do seu, que é diferente de quem está nos assistindo agora. E se existe um sonho no nosso coração, nós podemos realizar. Mas para realizar, precisa ter ações positivas e proativas. Porque eu falo por mim, né? Eu sou jornalista e estudava muito, tinha muito conhecimento, mas tinha vergonha de abrir um canal no YouTube e compartilhar. Eu trabalhava em televisão, falava o que a televisão precisava que eu falasse, as informações que precisavam ser dadas, mas o que eu estudava, eu ficava um pouco com vergonha, eu falava assim, aquele medo do julgamento, né, e tudo mais. E aí eu vi que eu começava a ensinar as pessoas presencialmente e elas ficavam assim, caramba, Aline, eu quero mais disso, tá mudando a minha vida. Aí eu comecei a fazer um vídeo, um outro no YouTube, e aí eu vi o poder do compartilhar, né? Primeira fase do compartilhar, a gente tem vergonha do julgamento, mas aí vai mais uma regrinha. Quando a gente compartilha alguma coisa e se alguém vai falar mal ou não, isso é problema da pessoa, né? Ela que ganha pontos negativos aí com o universo. Agora, se eu compartilho, se eu faço bem, independente do julgamento, é a intenção que vale, né? Então, qual é a minha intenção em compartilhar a informação? Então, a partir do momento que eu entrei no YouTube, comecei a compartilhar técnicas que funcionam na minha vida mudou, Daniel, sinceramente, começar a ver as respostas das pessoas, começar a ver como muda a vida das pessoas todo esse compartilhar. E é um compartilhar simples, né? Agora eu vou compartilhar com vocês uma técnica que ela é muito poderosa. Quando você se sentir estressado, tá bravo com alguém, levou fechada no trânsito, ou mesmo você está se sentindo com ansiedade, indo até para uma crise de pânico ou depressão, primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Respira, que a respiração é a sua melhor amiga. Por que respirar, Aline? Porque quando você respira, você atinge uma parte do cérebro que se chama pré-frontal, e é essa parte responsável para você ser mais inteligente nas suas respostas. E quando você não respira, quando você levou aquela fechada no trânsito, tá bravo, tá brava, e você não respira, quem vai atuar é seu sistema límbico, que fica atrás no seu cérebro. Nós precisamos do sistema límbico para fugir, para lutar. Quando nós éramos lá na Idade da Pedra, precisava para correr dos animais. Agora não, agora nós estamos numa fase de evolução. Evolução como espécie, e a respiração é a base para nós evoluirmos. Então, quando você se sentir estressado, chateado, primeira coisa é postura, tá? Postura, inspira. A hora que você inspirar, você fala, uau, que bom que eu não fui reativa, que bom que eu respirei, dei esses 2 segundos, oxigenei meu cérebro, eu não vou responder essa pessoa, porque cada um fala o que o coração tá cheio. Se essa pessoa não foi bacana comigo, é porque essa pessoa tá com problema, essa pessoa não tá precisando de raiva de volta, ela tá precisando de amor, ela tá precisando que eu cuide dela. Então, essa é a melhor solução que eu coloquei na minha vida e mudou a minha vida. E agora a gente vai falar de postura. Quem tá com depressão geralmente fica com a cabeça baixa, fica segurando a testa, né? Então isso você já comanda para o seu corpo que você tá triste e é assim que você vai ficar. Então se você tá com depressão, a primeira ação que você deve fazer é ficar numa postura ereta, coluna reta, postura de vencedor. Tanto que quando a gente tem uma corrida de rua, a primeira pessoa que ganha, ela não faz assim, que é uma postura tipo de vencedor? Então, se você está se sentindo triste, faz assim, você libera muitos hormônios, serotonina, endorfina, e nós temos uma farmácia interna. Então, nós não precisamos ir até farmácia e comprar remédio. É só fazer técnicas de respiração que você vai conseguir ativar
essa farmacinha interna que você tem dentro de você, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Para você ter noção, nosso DNA só foi estudado 10%. Tem 90% ainda que o ser humano não sabe o que é capaz de fazer. Então nós estamos nessa era de contribuir, de compartilhar informação, aprendendo bastante. Então se você se sente ansioso ou depressivo, sabe por que você está assim? Porque você está vivendo no passado ou no futuro. Quem vive no momento presente não pensa no passado e nem no futuro. Se você pensa no passado, o que acontece? Você fica depressivo. Se você fica pensando no futuro, você está se preocupando. Você está se ocupando antes do tempo. Não há necessidade, porque o futuro é criado no agora. Se agora eu estou estressada, estou ansiosa, o meu futuro não vai ser bacana. Então nós temos o poder de mudar a nossa vida baseado no que eu faço agora, quais são as minhas ações agora, né? Então se você quer sair de uma ansiedade, de uma depressão, e quer mesmo sair, né? A primeira coisa é você querer. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode te ajudar se você não quiser. Agora, se você quiser ajuda, vai no meu canal do YouTube. Meu nome é Aline Cardoso, que você vai ter várias técnicas de respiração para você sair dessa depressão e dessa ansiedade. Olha, informações importantes trazidas pela Aline Cardoso. Ela é jornalista, também professora de yoga e especialista em meditação. Fala muito bem, muito expansiva e também sabe conduzir uma entrevista. É uma excelente entrevistada. Aline, você trouxe um dado que me chamou muita atenção em relação àquelas pessoas que pensam muito no passado e que sofrem muito com o futuro, aquilo que está por vir. E aí ela deixa de viver o presente, se tornam ansiosas, mas também no campo profissional, essas pessoas deixam de ser eficientes. Porque, por exemplo, se essa pessoa recebe uma atribuição profissional, ela demora mais para realizar a tarefa, é uma pessoa que sofre antecipadamente, é uma pessoa que sempre está relatando ou se queixando com os colegas, enfim. Esse tipo de técnica, esses exercícios que você compartilhou com a gente, podem auxiliar e ajudar também no campo profissional. Essa pessoa pode se tornar mais eficiente no trabalho, Aline? Com certeza, vai mudar da água para o vinho, como falam, né? Funciona assim. Quando nós levamos oxigênio para o nosso cérebro e para as nossas células, o que acontece? Nós ficamos mais despertos, mais conscientes. Lembra que eu falei que nós vivemos apenas 5% consciente? Quando você começa a fazer técnicas de respiração, e aí depois, para um segundo momento, técnicas de yoga, que são técnicas que fazem você evoluir na consciência, também em articulações, em respiração, você leva essa consciência também para o trabalho. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Antes eu me sentia bem ansiosa, tinha muita coisa para fazer, aí vem notificação no WhatsApp. Aí vem um monte de coisa. Para você ser eficiente na sua vida, primeiro tirar as notificações de tudo, né? Primeira coisa é tirar a notificação, porque senão o seu celular vai te comandar e não você vai comandar o celular, né? Então, primeira coisa é tirar a notificação. E para ser eficiente no trabalho, o ideal é que você pare e respire por 15 minutos ao acordar. Agora eu vou dar a técnica que eu usei na minha vida e mudou a minha vida. Eu era super ansiosa, correria de São Paulo, bastante coisa para fazer, tinha 2 empregos, não vivia no aqui e agora, fazia um monte de coisa errada. Perdia várias oportunidades, tanto de trabalho, quanto também oportunidades em se relacionar melhor com as pessoas, numa comunicação mais assertiva, porque tudo é comunicação. Então, o que eu comecei a fazer? Tentar meditar. Eu fiquei 3 anos tentando meditar, para mim era bem difícil, não conseguia, minha mente não parava, eram muitos pensamentos. Até que descobri uma técnica eficiente e comecei realmente a meditar. O que é meditação? Meditação é você prestar atenção em sua respiração. Começar a
fechando seus olhos, alinhando o seu corpo todo, inspirar ampla e profundamente pelo nariz. Então você pode inspirar em 4 segundos e soltar o ar em 8 segundos. Começa com essa técnica, então inspira, contando até 4 e solta o ar mais lento ainda, contando até 8. Até as batidas do seu coração, elas se tornarão mais lentas. Depois que você fizer isso por uns 7 dias consecutivos, você pode ir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? É uma respiração um pouquinho mais trabalhada. Você pode inspirar em 4 vezes, segurar o ar em 4 tempos, aí você solta o ar em 4 tempos, e aí vem a dica, segura o seu corpo sem ar nenhum por 4 tempos. Essa sensação de segurar o corpo sem ar é a sensação mais próxima da morte, e todo ser humano tem medo da morte. Então, quando você começa a trabalhar sua respiração, você também vai liberando esse medo da morte, esse trauma se alguém morreu, ou medo de que alguém vai morrer. Então, a respiração, ela consegue trabalhar tanto o seu sistema nervoso, que você vai não ter mais ansiedade, não vai ter mais ansiedade ou depressão, você também vai trabalhar seu sistema locomotor, porque nessas técnicas que eu dou ao vivo online, eu peço para as pessoas contarem no dedo. Então, para elas não, quando elas começam a meditar, o que acontece? A mente começa a falar muito, não para. E aí eu falo assim, quando vier um pensamento, agradece. Pensamento, eu entendi que eu estou pensando em você, obrigada, agora não é o momento. Isso porque nós temos 80 mil pensamentos por dia e 90% deles são repetidos. Eles não vão me ajudar em nada. Então, a partir do momento que eu começo a meditar, eu me torno uma pessoa mais consciente para viver no momento presente. E a hora que eu estou no trabalho, então eu me dedico apenas ao trabalho. Eu não fico pensando no que eu vou fazer depois, ou no que eu fiz ontem, ou no erro que eu cometi. Eu faço o melhor que eu posso no momento que eu estou e com o que eu tenho na mão. Então, essa é um processo, né? Eu comecei a meditar, minha vida se transformou, tanto que eu não quis mais trabalhar com jornalismo e falei, vou trabalhar com meditação, levar esse conhecimento para todo mundo, porque tem pouca gente falando sobre isso. E outra dica que eu dou, se você está se sentindo infeliz na sua casa, teve um problema, tem uma pessoa, que agora fugiu o nome dela, ela é dos Estados Unidos, e ela fez uma pesquisa que se você colocar uma caneta na sua boca, e ficar por algum momento, algum tempo, o seu corpo começa a trabalhar, né, os seus neurônios, tudo vai começar a trabalhar e você vai se sentir melhor, porque a caneta na boca, ela imita um sorriso, né? Se você não quer sorrir, coloca a caneta na boca. Se você ainda consegue sorrir, porque tem depressivo que não consegue nem sorrir, não é verdade? Mas se você ainda consegue sorrir, sorria sem vontade mesmo. Para quê? Para você ir liberando esses neurônios, esses neurotransmissores na sua corrente sanguínea e você se sentir melhor e em paz. A primeira dica para a meditação é que a pessoa aprenda a respirar. A segunda dica é que ela fique com o corpo dela imóvel. É impossível conseguir entrar em estado meditativo se a pessoa fica se mexendo. Então, por isso que é um processo começar a meditar, e é por isso que apenas poucas pessoas no mundo meditam. Mas, assim, nós temos provas científicas que a meditação, ela ajuda até para quem tem câncer. Então, assim, meditação realmente, no meu ponto de vista, é a ferramenta que vai ajudar o ser humano a ser uma pessoa melhor. Legal, informações muito importantes trazidas pela jornalista, professora de yoga, especialista em meditação, Aline Cardoso. Aline, claro que nós já estamos no segmento final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público a experiência que você teve que fez você mudar. Você recentemente, inclusive, esteve na Índia, salvo engano, e me conta um pouquinho essa experiência que você teve, o que você viu, o que te tocou, para que você dissesse, agora eu vou partir para esse caminho.
O que me tocou, eu estava vivendo em meio ao caos, eu estava numa vida assim, eu queria tudo que eu quis, eu consegui. Queria ser jornalista, trabalhar não sei aonde, fazer isso, morar sozinha em Moema. Então eu consegui tudo na minha vida, chegou num patamar que eu falei assim, calma aí, mas falta alguma coisa. E aí vem aquele meio que vazio existencial. O que será? Mas eu preciso, né? E correndo para lá para cá, tava com um salário bom, era gerente de uma empresa, gerente de comunicação e marketing, tava com uma vida que eu sempre quis. Trabalhei 12 anos para ter essa vida, até que quando eu tive essa vida, eu vi felicidade não é o dinheiro, felicidade não é a carreira, felicidade não é o trabalho. Se eu não tô com uma paz interior, eu posso ter tudo e eu não vou ser feliz. E, infelizmente, isso assola, né, o Brasil e o mundo. E aí, eu tive que mudar de academia, eu treinava 7 anos na mesma academia, e quando eu mudei, eu detestei a academia, para ser sincera. Não gostei. Aí eu falei para um professor, não gostei dessa academia, mas preciso treinar, fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, entra na aula de yoga. Aí eu falei, você não tá entendendo, eu já tentei fazer 3 vezes yoga, não é pra mim, e fui embora. Só que tudo que me falam, eu fico pensando, por que eu ouvi isso? Eu vou dar uma chance. E fui para essa aula de yoga. Não foi minha primeira aula, foi a 4ª aula, tentei outras vezes. Na hora que eu entrei, parecia uma barata tonta, não estava conseguindo fazer muita coisa, mas eu já vi uma melhora na minha situação respiratória e na minha mente. Eu não estava pensando várias coisas, eu estava realmente presente no momento, aqui e agora. Aí eu falei, caramba. Aí no final da aula, a professora falou assim, só a aluna nova vai para a parede fazer parada de mão. Todo mundo vai fazer invertida. Eu não sabia o que era nada, né? Aí eu fui lá fazer a tal da parada de mão, que também não sabia o que era, fui para a parede esperar ela. Aí nisso veio uma outra pessoa que se chama Electra, e aí essa Electra foi do meu lado na parede. Aí a professora falou, não, Electra, você vai no meio da sala, só aluna nova. Aí essa aluna falou assim, mas professora, eu tenho medo de cair. Aí a professora falou assim, eu vou te ensinar a cair, porque na vida você vai cair várias vezes e você não vai ter uma parede para te dar suporte. Ali nessa frase ela me prendeu, eu cheguei em casa e já comecei a procurar na internet o que é yoga, eu quero saber o que é isso, e comecei a pesquisar e vi a Fernanda Lima, aquela bonitona, esposa do Hilbert lá, na Índia, fazendo aquelas posturas super em paz. Aí eu comecei a me visualizar na Índia, falei, eu quero ir nesse lugar fazer o que ela está fazendo. Mas mal eu sabia que meditação também cocria a sua vida. Quando você entra num processo intenso de meditação, você consegue cocriar. O que é cocriar a sua vida? Você consegue colocar na sua tela mental algo que você quer muito. E aí você entra no seu ponto zero, numa onda que se chama alfa, que é a mesma onda do universo. Aí isso a gente tem que falar um outro dia, que é um assunto mais profundo. Mas aí você entra nessa onda alfa e cocria esse desejo. E aí eu meditei, imaginando que eu estava na Índia. Depois de um mês, veio um amigo meu. Aline, eu tô indo pra Índia, não quero sozinho, vamos comigo? Eu falei, eu não posso, eu tô trabalhando nessa empresa só tem 7 meses, eu sou CLT, não tem como tirar férias, não dá. Aí ele veio assim, tenta, você vai conseguir. Aí eu falei, é verdade. Aí eu fui, consegui as férias, mesmo com 7 meses de trabalho, eu tava com 8 projetos na mão, mas consegui delegar e fui pra Índia. A hora que eu cheguei na Índia, Daniel, a minha vida mudou. Eu acho que todo mundo deveria ir para a Índia uma vez na vida. Na Índia você teve a mudança que fez você reconduzir a caminhada, né? Isso, na verdade, foi na aula de yoga que tudo começou, né? Foi nessa aula de yoga. Então eu recomendo para você praticar yoga. Se para você é muito, pratique pelo menos pranayamas, que são técnicas de respiração. Se você fuma, se você tem ansiedade, se você tem alguma coisa que não tá tão legal sua respiração, aí que você precisa trabalhar a respiração mesmo. Legal, eu quero agradecer demais, um papo incrível, de verdade, assim, uma entrevista muito boa. Obrigada, Daniel, e até mais. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.